Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, nosso Mestre Maior. Com ele aprendemos tanto. E uma coisa que hoje vai nos chamar a atenção: controlar a língua, para que não prejudiquemos o irmão, não maltratemos, não coloquemos o irmão em situação difícil. Por quê? Porque precisamos compreender sempre e julgar nunca, porque também não queremos ser julgados, queremos ser compreendidos. E Jesus nos deixa essa orientação: fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Então que possamos todos nós aprender bem e fixar bem nessa lição que Jesus, o nosso querido Mestre, nos deixa. Que assim seja, graças a Deus. Bom, chegou aí Luci, tem mais gente aí, né, que já passou. Então, vamos falar hoje sobre não fale mal dos outros. É uma coisa que não acontece. Hoje em dia é difícil alguém falar mal de alguém, né? Temos que mudar muita coisa. Então, hoje, nós temos um mundo conturbado, violento. É nessa transição na qual nos encontramos. Estamos saindo de um mundo ainda carregado, mal ainda, expiação e provas, e entrando num mundo de regeneração, onde começará a prevalecer o bem. É uma fase, vai levar aí umas belas décadas, né? E as pessoas têm enorme dificuldade para se compreenderem nos dias de hoje, se relacionarem, se tolerarem. Coisas pequenas são um motivo para fortes desentendimentos. Nós vemos isso, né, acontecendo com frequência. Acirram-se os ânimos. Chega-se às vias de fato. Não precisa pensar duas vezes, não. A reputação de muitos é simplesmente jogada na lata do lixo e sem qualquer preocupação por parte daquele que agride. Simplesmente agride, né? Não está preocupado. A verdade nos fatos nem sempre é procurada. A gente recebe uma informação com casca e tudo, a gente compartilha e segue em frente. Absurdo, né? Temos que ter esse cuidado, não é dessa forma. Contudo, a mentira corre solta. Corre solta e é abraçada por muitos, sem qualquer análise. Aceita-se tudo, com uma grande leviandade, com uma irresponsabilidade tremenda. E o agressor, o maledicente, muitas vezes permanece impune. E o agredido fica sofrendo as tristes consequências daquela maldade que foi dirigida a ele. Então, como encontrar paz nas relações entre as pessoas? O que temos feito, nós, todos nós, para que isso melhore? No Evangelho de Lucas, são palavras de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, o Mestre disse assim: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau coração ou do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E Jesus já tinha falado sobre o problema da boca, né? Olha, não é o que entra pela boca que contamina o homem, que torna o homem impuro, né? É o que sai da boca. Porque aquilo que sai da boca é aquilo que o coração está cheio. Se sai amor é porque tem amor. Se sai maldade é porque ele vive mergulhado na maldade. Então, hoje em dia, falar mal, a maledicência é uma coisa terrível. Mas nós vamos contar aqui um episódio acontecido com o nosso querido Chico Xavier nos anos 30, quando ele tinha 20 anos de idade, novinho, estava começando a caminhada dele dentro da doutrina espírita. Então, Chico Xavier, no comecinho dos anos 30, ele estava fazendo a revisão
de páginas recebidas mediunicamente e que seriam inseridas no livro Parnaso de Além-Túmulo, que foi o primeiro livro de Chico e que foi lançado no ano de 1932. Portanto, em 32 ele estava com 21 para 22 anos. E ali, quando ele fazia a revisão, ele começou a sentir fortes dores no olho esquerdo. Fortes dores que acompanharam sua vida inteira. Naquele episódio, a visão ficou prejudicada e tinha muitas dores. E também constantes hemorragias. Ele conviveu com muitas hemorragias. E ele morava na pequena cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, distante 40 quilômetros de Belo Horizonte, mas isso lá no ano 1930, 40 quilômetros era mais distante do que os 40 de hoje, né? Então, ele decide consultar um especialista, lá em Belo Horizonte, que é a capital de Minas, né? E aí, passando pelo oftalmo, o oftalmo constata que ele tinha uma espécie de catarata, mas uma catarata inoperável, que o levaria à cegueira, como de fato acabou levando. Mas era o olho esquerdo, corria o risco de chegar no olho direito, poderia até perder a visão do olho direito também. Por orientação do oftalmo, ele passou a frequentar o consultório dele lá em Belo Horizonte, semanalmente, e nesse tratamento ele recebia injeções no olho. Eram injeções de corticoide. As dores, narrava Chico, eram terríveis. Repercutiam por todo o cérebro, doía tudo. E ele passava por crises de hemorragia e ficava até impedido de caminhar sozinho. Era difícil, né? De Pedro Leopoldo a Belo Horizonte e voltar com aquele sofrimento todo, era complicado pegar o trem ou pegar o ônibus, seja lá o que for. Então, ele tinha muita dificuldade para ir. E aí, ele pede a uma de suas irmãs, que se ofereceu também, para acompanhá-lo nessas idas e vindas. Então, eles iam para Belo Horizonte, desciam do trem, e Chico, para caminhar com aquela dificuldade toda, ele dava o braço para sua irmã. E era quase que guiado por ela, né? Então, eles caminhavam a pé por uma larga avenida e entravam num prédio, coisa de 2, 3 andares. Era ali que ficava o consultório do oftalmo. O tempo correu. Então, todas as semanas, Chico, acompanhado da sua irmã, braços dados, ia até esse prédio, e era o consultório, e ali passava pelo tratamento. O tempo correu e ele estava quase que terminando um trabalho semanal que ele tinha no Centro Espírita Luiz Gonzaga, na cidade de Pedro Leopoldo, pequena Pedro Leopoldo, quando chega um grupo de espíritas vindo de Belo Horizonte. Então chegam lá e quando estava terminando o trabalho, um desses integrantes do grupo vai até Chico e diz assim: Chico, olha só os termos que ele usou, tá? Nós estamos aqui para lhe fazer uma fraterna advertência. Bonito, né? Uma fraterna advertência. Você, Chico, tem sido visto praticamente toda semana em Belo Horizonte em atitude suspeita. E de muita intimidade com uma mulher, que sequer sabemos se é casada ou não. Olha onde eles estavam indo. Está certo, Chico, que você é solteiro, mas o que está acontecendo não fica bem para sua condição de médium, Chico. Não fica bem, não. Em plena luz do dia, você trocando sorrisos com uma mulher e de braços dados com ela, entra num prédio em movimentada avenida lá de Belo Horizonte. Olha, dizem, inclusive, que você, quando sai de lá, depois de
mais ou menos 2 horas que você está lá dentro, certamente para não ser reconhecido, você tenta esconder o rosto com um lenço. Chico ficou constrangido, era um moleque, tinha 20 anos, 21, né? Ficou ali constrangido, para ele era tudo novidade naquela simplicidade do nosso querido Chico. Então, ele permitiu que aquele grupo falasse à vontade, que dava, portanto, o grupo, a interpretação, o colorido, que só a maledicência humana sabe dar quando deseja. E eles falaram lá. Quando, por fim, eles terminaram de fazer essa fraterna advertência ao Chico, né? Alguns deles, inclusive, vamos lembrar que era 1930, 31, com aqueles chapéus bonitos, né, daquela época, ainda acho que deviam estar girando o chapéu na mão, olha, imaginando que eles tinham se desincumbido de um alto dever que lhe fora talvez passado pela espiritualidade superior. Viemos aqui advertir o Chico, né? E aí o Chico, depois que eles terminaram, falaram o que quiseram. Chico, com a simplicidade dele, com a serenidade dele, ele disse assim: meus irmãos, olha, eu creio que está havendo um engano. Está havendo um engano. O prédio que vocês se referem é onde fica o consultório do oftalmologista, que se ofereceu para me tratar de graça, porque eu não tenho recursos. Então eu sou obrigado a ir lá, né, a Belo Horizonte, graças a Deus, ele se ofereceu, e eu tenho que ir toda semana para cuidar desse meu olho, né, do qual há algum tempo para cá eu estou ficando cego. Olha, a senhora que vocês disseram, de braços dados, com muita intimidade comigo, é simplesmente a minha irmã, que me guia como alguém que guia um cego pela rua. Quanto ao lençol com o qual eu me cubro, um deles é este aqui. E aí ele põe a mão no bolso, tira o lenço, né, retira o lenço e todo amarrotado e todo sujo de sangue. E ele diz, porque depois das aplicações com as injeções de corticoide direto no meu olho, as hemorragias pioram muito. De modo, então, que eu não sei do que os senhores estão falando. Aconteceu com Chico, né? E acontece todos os dias com tanta gente, e ainda com redes sociais hoje. É tão fácil, dedinho no teclado e fala bobagem. Então, será que ainda cometemos esse terrível engano, essas fofocas? Endossamos comentários sem sabermos que o que falam, o que estão escrevendo, é verdade. E ainda, se é verdade e se é útil ficar divulgando aquilo. Olha, a linguagem é um importante meio de comunicação, né? Mas é necessário que examinemos como nós a empregamos. Porque a linguagem oral, escrita, o gesto, até o gesto, podemos incluir. Ela constrói ou destrói, né? E nem sempre é possível, também tem que levar em conta, na linguagem, nem sempre é possível mantermos sempre a doçura. É verdade que às vezes precisamos também colocar um pouco da energia. Energia, não violência. Energia. Às vezes o nosso falar precisa ser, em determinadas situações, um falar firme. O próprio mestre nos deu exemplo disso, né? De ser firme. Por exemplo, no episódio do templo, quando os cambistas estavam lá dentro, trocando dinheiro, lesando as pessoas que iam lá, Jesus foi de uma forma enérgica, não violenta. Diz que chutou, que bateu, não. Ele foi enérgico. Chamou o pessoal, né, para pensar bem. Vemos então as redes sociais disseminando tudo. E será que acreditamos? Olha, a trajetória aqui,
a nossa trajetória humana, no momento em que nos encontramos nas condições evolutivas de todos nós, ainda nessa fase, nós carregamos deficiências, todos nós, né? Dificuldades. Afinal de contas, estamos crescendo. Isso significa que todos nós, sem exceção, falhamos ainda. Todos nós. Então, é fácil, fica fácil identificar no outro os problemas que ele tem. Porque eu tenho. É tão fácil ver, puxa vida, eu identifiquei isso, está errado. Porque eu faço às vezes da mesma forma, ou às vezes até pior, né? Então, identificar os nossos, às vezes, para controlar esses defeitos, para controlar, aí já é mais difícil. Porque aí o orgulho é meio complicadinho. Aí ele faz, aí eu também faço, mas eu faço menos, tá? E já estou me arrumando. Então, praticamente por toda a vida, nas ações e reações da humanidade de um modo geral, estará sempre presente, por um bom tempo, o falar mal, a maledicência, o julgamento e a condenação. Nós fazemos um serviço completo. Nós analisamos, condenamos, executamos, fazemos tudo. Não deixamos para ninguém. Eu quero fazer tudo. Então, nos tempos atuais também, uma coisa a ser considerada é que, infelizmente, a gente vê com tanta facilidade problemas de corrupção, né? E aí a gente começa a falar mal de todo mundo. A impressão que dá é que não existe uma alma que seja honesta. O mundo todo corrompido. E não é isso, né? Então, parece não existir ninguém honesto. Então, o que a gente precisa ter cuidado? Julgar? Condenar? Não. Só que não basta não fazer isso. Não julgar, não condenar, não falar mal, não basta só isso. Nós precisamos fazer o positivo, né? Como Jesus fazia. O mestre fazia isso. Então ele não falava mal de alguém. Imagina Jesus falando mal de alguém. Ele não falava mal de uma pessoa. Contudo, ele valorizava os aspectos positivos. Isso sim nós temos que fazer. Fulano é assim. É? Nossa, mas aquela pessoa para mim é uma pessoa tão correta. Olha, eu gosto demais de aspectos positivos. Levantar, mudar esse clima que a humanidade se encontra. Então não basta não falar mal. Não basta não julgar. Não basta não condenar. É preciso fazer como Jesus fazia. Valorizar o outro. Isso é muito importante. Muito, muito importante. Então, Jesus, por que ele fazia isso? Como que ele procedia dessa forma? Ele se utilizava da empatia. Empatia é entrar no coração do outro. Sentir quem é o outro. Sentir por que ele é assim. Por que ele tem essa dificuldade. E Jesus percebia isso. Percebia no coração do outro a sua pequenez, a nossa pequenez ainda. Então, quando ele entra no meu coração, ele sabe que eu tenho tantos problemas. E aí ele vai querer me condenar? Ele vai falar, não, isso aí precisa aprender primeiro. Não condenar, precisa aprender. Vamos valorizar a conduta do outro. Tentar entrar no coração do outro. E valorizar aquilo de bom que ele tem. Para que ele levante autoestima. Né? Tem uma passagem que Jesus caminhava numa estradinha e os discípulos se deparam com um cão morto, né? Ali os despojos do cão já, né, putrefato, e aí os discípulos passam ali, olham aquilo, atravessam para o outro lado, nossa, que coisa nojenta, não sei o que e tal. Jesus passa, olha para o cão, né, aquilo que estava ali, o resto, e diz, nossa, que lindos dentes tem esse cão. Ele valorizava aquilo de bonito que o cão tinha, né?
A gente precisa aprender a fazer isso. Tá longe ainda, mas vamos começar a treinar, né? Então, Jesus sempre incentivava o aprendizado. Fazer tudo da melhor forma que está ao nosso alcance. Só que Jesus continua nos incentivando, porque ele nunca parou. Tem gente que diz, Jesus vai voltar. Não dá para voltar quem nunca foi. Ele nunca foi, ele está aqui presente. Sim, presente no coração de cada um de nós, presente na nossa lembrança, presente nos emissários que ele envia, presente em tudo isso que é de bom, que ele está nos mostrando, para que a gente faça o melhor caminho. Agora, quando nós vemos as dificuldades, os problemas gerados pela deficiência humana, né? Nossa, então vamos relevar. Não. É necessária a justiça. Ninguém está falando que não se deva aplicar a justiça quando há alguma coisa que foi feita de forma desonesta, agressiva, violenta. Não pode levar à justiça. Vamos fazer uma prece e ele vai caminhar. Não. Vamos fazer a prece, sem sombra de dúvida. Vamos orientar, sem sombra de dúvida. Mas justiça é justiça. Se bem que a nossa precisa melhorar muito, mas justiça é justiça. Jesus, muito mais ligado à justiça do Pai. A visão dele era uma justiça divina. A nossa, ainda na justiça humana, com todos os seus problemas, mas tem que ser aperfeiçoada. E precisa ser aplicada com justiça, né? Então, como nós ainda apresentamos dificuldades para nos comportarmos da forma que ele, Jesus, se comportava, ele nos deixa evangelhos, né, para nos orientar. E aí vamos ver que no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados misericordiosos. E aí tem frases que ele deixou que nós temos que observar sempre. Perdoai, para que o Pai vos perdoe. Perdoar é uma atitude própria de um coração que é manso, de um coração que é sereno, de um coração que é amoroso. Uma pessoa violenta, criminosa, ele não vai conseguir perdoar. Não faz parte do contexto dele. Então, perdoai para que o Pai vos perdoe. Jesus falou. Obviamente, é uma figuração, porque o Pai, a rigor, ele não precisa perdoar. Deus não precisa perdoar. Por quê? Porque ele não se ofende. Só precisa perdoar quem se ofendeu. Então, na condição que nós estamos nos dias de hoje, é tão fácil ficar magoado com alguém que vem e olhou torto para mim. E às vezes nem olhou, eu imaginei que olhou, estou ofendido. Preciso agora... Ixi, me ofendi por quê? Né? Deus não se ofende, Jesus não se ofende. Então eles, a rigor, não precisam perdoar. Eles simplesmente compreendem. Jesus falou: reconcilia-te com teu inimigo, com teu adversário, enquanto estás a caminho. Aproxima-se daquele com o qual você tem alguma divergência, enquanto estás a caminho, ou enquanto estamos aqui encarnados de preferência. Por quê? Porque na hora que desencarna, eu já não vejo aquele que era meu adversário, né? Tenho dificuldade, não vou ver. Então, pode, continuando essa discórdia, o outro, lá na espiritualidade, querer até interferir na minha caminhada. É obsessão, processo obsessivo, por exemplo. Então, enquanto estou enxergando esse irmão, é tão mais fácil. Me desculpa, meu amigo. Olha, errei. Que seja sincero, né? Errei, não deveria ter errado dessa forma. Vamos nos aproximar de novo. Jesus falou ainda, naquela época, né, os judeus apresentavam sacrifícios a Deus. Era tão fácil, né? Errei. Bom, na tabelinha aí, o que eu tenho que fazer? Você tem que pegar um bode sem mancha, um bode saudável, doença nenhuma, vai no templo
e entrega o bode e o bode morre, matam o bode, ele é o sacrifício. Daí inclusive surgiu a expressão bode expiatório. Eu expiei a minha falta através de um bode, né? Aí fica fácil. Mas Jesus diz, o sacrifício que mais agrada a Deus é quando nós sacrificamos aquilo que está de errado dentro de nós. Sacrificar é eliminar, matar, tirar. Por exemplo, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o ódio, né? A mágoa. Aí sim, vale a pena esse sacrifício. Ele ainda falava, Jesus, e de uma maneira tão atual, né? Olha, meu amigo, você está querendo enxergar o argueiro, o cisco, no olho do teu irmão e não repara que o teu olho tem uma trave? Tira primeiro tua trave, né? Outra coisa que ele disse, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Lembram-se no episódio da mulher adúltera? Aquela mulher que foi pega em adultério e que os fariseus, os escribas queriam apedrejá-la e que levam até Jesus para testar o mestre. Foi pega em adultério. Jesus, olha, viram o cisco no olho daquela mulher, mas não repararam a trave que tinha no olho deles. Aquela mulher foi desencaminhada. Será que homens que estavam ali querendo apedrejar não colaboraram na queda daquela mulher? Possivelmente. E as falhas que eles próprios tinham, será que não eram tão fortes ou mais fortes do que aquela que a mulher estava cometendo? Então, quando ele diz, quem nunca errou, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Ele chamou todos a analisar a sua consciência. E ao analisar a sua consciência, viram que, puxa vida, estou tão cheio de erros, tão cheio de falha. Por que eu estou com essa pedra para matar alguém que tem falhas talvez até menores que a minha? Todos jogam as pedras, e se retiram e vão embora. E Jesus chega até a mulher e diz, olha, onde estão os que te acusavam? Não estão mais, Senhor. Tá, eu também não te acuso. Agora, vá, não erres mais. Jesus orientava, ensinava, olha, não erre mais, para que não aconteça coisa pior para você. Então Jesus sempre orientando. E aí nós vemos que a indulgência, o perdão, a compreensão, é um dever que nós temos para com o outro. Por quê? Porque nós também precisamos. Eu quero receber do outro, mas não quero dar para o outro. Quero que o outro me compreenda nas eficiências e não quero compreendê-lo nas suas eficiências. Não. Vamos lembrar que até na prece do Pai Nosso, que Jesus deixou, né, para nós, prece do Pai Nosso, ele diz, perdoe as nossas ofensas, os nossos pecados, né, que pecado não cai bem. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E será que perdoamos? Às vezes não, né? Então, quando apontamos a falha de alguém, o erro de alguém, a deficiência de alguém, pode sim ter um aspecto positivo, o do reprimir um mal, por exemplo. Olha, não faça isso, que você pode machucar alguém, vai se machucar, danificar alguém. Então, quando eu aponto ou chego na pessoa e falo, olha, está errado isso. Então, o objetivo pode ser reprimir o mal. E quando chego aos outros, talvez o objetivo seja desacreditar aquela pessoa. Por isso que o mestre disse, se você tem uma dificuldade com alguém, vá você até ele, vocês dois, e conversem. Se ele compreender, terás ganho um amigo. Ou seja, você tem a chance de trazer de volta aquela pessoa. Mas se você falar em público e desacreditar aquela pessoa, você ganhou um inimigo. E talvez até mais, porque teu gesto foi deplorável, né?
Vamos lembrar também, falamos da história da mulher adúltera, lembrar que até o mestre, seguido pelos discípulos, encontrava alguma dificuldade, porque os discípulos eram pessoas não tão diferentes de nós. Eles tinham suas dificuldades. Eles não eram evoluídos. Nossa, os discípulos eram quase que perfeitos. Menos. Então, nós vamos ver que no episódio da mulher adúltera, quando Jesus diz, né, à mulher, olha, vai e não erres mais. E ela vai, Pedro estava do lado, ali, vendo tudo. Mas Pedro, velho judeu, que nasceu e viveu dentro do judaísmo, a lei velha estava ainda dentro dele, ele não conseguia ter, em tão pouco tempo, ter jogado fora. E aí, como se fosse assim o diálogo. Ô mestre, beleza, mas não concordo. Não concorda com o quê, Pedro? Mulher errou e você está liberando como se não tivesse acontecido nada? Pedro, é isso mesmo. O que as pessoas vão falar a nosso respeito? Né? Nossa, nós somos levianos. A mulher adúltera e seguiu adiante e ficou por isso mesmo. E aí, Jesus, Pedro, nós não sabemos o que acontecia com essa mulher. Será que você, Pedro, teria passado talvez pelas dificuldades que ela passou? Será que você teria sentido fome, a falta de um pão? Será que um filho seu partiu cedo, estava doente? Você não sabe as dores que passava no coração dessa mulher, rejeitada pelo pai, pela mãe, pelo irmão, desprezada o tempo todo. O caminhar dela, os que porventura desvirtuaram. E o coração dessa mulher, como que ficou? Cada noite deve ser para ela um inferno. Não temos o direito de agravar essa dor. Temos que compreender, orientar, ajudar, encaminhar a pessoa. E se fosse um crime lesando outras pessoas, teria obviamente que a justiça alcançar. Mas ponha-se no lugar dela. Então Pedro queria a qualquer custo que aquela mulher fosse levada adiante na sua punição. E de repente, enquanto eles estavam discutindo ali, uma mulher, uma senhora, uma velhinha que passou ali, ouvindo a discussão deles, ela se intrometeu. Viu que Pedro defendia a mulher, né? A punição da mulher. E aí ela chega e fala, olha, deixa eu contar o que houve. Pois não, e Jesus e Pedro, né? O que houve? Não, é que nós vínhamos, eu e a minha sobrinha, ela é minha sobrinha. Nós vínhamos vindo aqui para a cidade, e no caminho nós fomos atacadas por um malfeitor. E a minha sobrinha, aquela mulher que ia ser apedrejada, ela agarrou o bandido, lutou com ele, venceu, dominou, e ele saiu correndo e gritou, na cidade eu vou espalhar alguma coisa contra você, você será punida. E fugiu, o bandido fugiu. E aí ele teria, nessa história, uma outra história, plantado a ideia ali entre as pessoas que ela havia sido pega em adultério. E aí diz que Pedro, nesse instante, falou, opa, então pera um pouquinho, meu foco era a mulher, ela tinha que ser punida, então nós temos que ir procurar esse homem. Ele já queria pegar o homem para estrangular o homem. Então Jesus falou, Pedro, devagar, não é por aí não, vamos, calma, não é assim que se resolve, não, temos que achar. E a velhinha diz, olha, ele correu e se trancou numa casinha que ficava à beira da estrada, que era destinada aos caminheiros, né? Paravam lá para descansar. Pedro saiu correndo naquela direção
E Jesus falava: Pedro, calma, não é assim. E foi atrás de Pedro. Pedro chegou na casinha, tacou o pé na porta, estourou a porta. O homem estava agachado e Jesus ao lado, né? Pedro, não condenes, não é assim. Ah, mas ele pegou o rapaz. Quando ele pega o rapaz era enteado da sua sogra, irmão da sua esposa. E ali ele ficou sem ação. E agora? Vira-se para Jesus todo sem jeito. Mestre, e agora? O que eu faço? Pedro, é o que eu falei. Não julgues. Só isso. Quando nós damos asas a essa, mania de julgar, de condenar, de apontar o dedo, se é um nosso filho que está do outro lado, a gente não faz com o mesmo ímpeto, com a mesma violência, né? Então não temos esse direito. Nós vamos ver rapidamente aqui um trecho chamado Guardemos o Cuidado. É da autoria de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Nós vamos falar bem rápido para não tomar muito tempo, não, tá? Então, ele tira um trechinho da carta de Paulo a Tito. Tito era um colaborador de Paulo. É a carta a Tito, capítulo 1. Está assim: mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Para quem está contaminado, é violento, é isso, é aquilo, nada é puro, nada. Não existe pureza, em lugar nenhum. Ninguém é puro. Então ele diz assim: o homem enxerga sempre através da visão interior. Não é com esses olhos, é com a visão interior, aquilo que ele sente. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Isso aqui está tudo ruim, tudo feio, tudo é o que ele julga o de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios, né? Se carrega mais maldade no seu coração, ele vai carregar a maldade para todo mundo que está em volta. Aquele lá é assim, aquele é tal jeito. Ele vai levar aquilo que ele sabe. Emmanuel diz: na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhes são peculiares. Por exemplo, se ele olha o outro, imagina coisas ruins, quase sempre as piores, né? Dá asas à imaginação, faz tudo errado, faz isso, faz aquilo. A sua própria conduta, quando ele lembra que imagina que o outro realmente faça coisas bem pesadas, ele fala: bom, de certa forma eu sou desculpado, todo mundo faz. É como deixar o carro estacionado, mesmo que seja por pouco tempo, num rebaixamento na guia. Aí alguém diz: para aí mesmo. Fala: não paro. Mas todo mundo para. Sim, todo mundo, menos eu não paro, né? Então não podemos achar no outro desculpas para fazermos as coisas erradas. Continua Emmanuel: daí o imperativo de grande vigilância, para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Vigilância. Estamos sempre atentos. Não quero me contaminar com o mal. Já basta o que eu já tenho e estou tentando jogar fora. Diz ainda Emmanuel: quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Tudo fica pesado. Emmanuel: junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. O amor mais puro. A gente já vê lá uma pessoa andando ao lado de uma moça, braço dado, a gente já começa a imaginar coisas. Me lembro que há um bom tempo atrás, caminhando na rua, com uma das minhas filhas, não lembro qual delas, até brinquei. Eu falei: dá o braço. E ela deu o braço. E eu, já com essa idade avançada, e ela, uma dessas filhas, novinha, andando na calçada, e eu reparava que virava e mexia, alguém passava e olhava, né?
talvez imaginando o quê? Sei lá, imagina o que quiser. Se encontramos um companheiro trajado, vestido, com louvável apuro, bem ajeitadinho, a gente diz, puta, que poço de vaidade, hein? Que vaidade! Mas quando sou eu, a vaidade mudou para elegância. Ante o amigo, chamado à carreira pública, vai trabalhar, é o vereador agora, tal. Ixi, é mal intencionado. Por quê? Porque todo mundo é assim. Porque todo mundo é assim, né? Se o vizinho, falava Emmanuel, sabe economizar com perfeito aproveitamento das oportunidades que ele tem, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. É como a gente está na janela da sala, olhando o vizinho, ele chega, carro novo, hein? Puxa vida, trocou de roupa, né? E aí tem... Olha onde a gente vai parar. Emmanuel, quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, energia, não violência, nós colocamos ele na categoria de intratável. Falamos há pouco, Jesus era enérgico, tinha a energia dele, tinha um ponto de vista, punha firme, né? Nunca violento, isso jamais, mas ele usava da energia. Emmanuel, quando a treva se estende na intimidade da nossa vida, a treva daqui dentro, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Se deixamos que o mal, a treva, entre em nós, a coisa desvirtua, né? Nos acostumamos a esse comportamento equivocado, passa a ser o nosso modo de viver, como o hábito da reclamação, do azedume. Não suportamos as pessoas. Quando ajudamos sem bondade, né? E o que se espera é que se ajude com bondade. Não, simplesmente damos, jogamos. Emmanuel, virtudes nessas circunstâncias, quando tudo está preto aqui dentro, nessas circunstâncias as virtudes jamais são vistas. Eu não vejo virtudes. Os males sempre sobram. Por isso que, quando eu olho o outro, eu não consigo valorizar as virtudes dele. Só aponto o dedo para falar do mal. Fulano é assim, assim, assado. Pô, mas ele não faz nada de bem. E por que você não fala? Nem reparo. Nem reparo no bem que ele faz, acho que nem faz, né? Olha o que a gente faz, né? Como a gente se desvirtua. Continua Emmanuel dizendo, os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Fez o bem? Interesseiro, ele está querendo alguma coisa em troca, né? Ele não pode fazer o bem pelo bem. Eu não aceito, não consigo entender, não compreendo isso. Emmanuel, guardemos cuidado. Toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita, pela maledicência, guardemos cuidado. Por quê? Estou me preservando, estou me vigiando, mas ela vem. Está batendo na minha porta a maledicência, alguém falou mal. A inveja, puxa vida, eu via... Para. Então, é possível que entre esse mal na minha casa. Não posso permitir que faça morada em mim, que me acostume, que goste desse comportamento, de forma nenhuma. E para encerrar, Emmanuel diz assim, isso é importante, tudo é importante. Casos intrincados existem, né? Nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz. Boca de siri, parou. Porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Então, para coisas intrincadas, sempre
o silêncio. O silêncio que é o remédio, para que você não faça pior, para que você não piore situações que existam. Não dar, portanto, espaço aos comentários que podem até mesmo destruir pessoas. E a gente pode destruir pessoas com comentários, né? Estamos apenas vendo com os nossos olhos, cheios ainda de preconceitos, de dúvidas, maldade ainda, né? Tendências. Então, nesses casos, o melhor a fazer é o silêncio. Uma observação também que eu procuro ter. Às vezes, eu vou dizer, tem isso. Não, eu não vou falar nada, eu vou ficar em silêncio. Né? Em silêncio. Não vou nem falar, não vou nem escrever. Alguém vem e fala, nossa, você viu fulana assim? Já falei tudo. Está dito. Já maltratei. Então, gestos também. E às vezes a gente acha que o gesto não comunica nada. Comunica tudo. Comunica o que está aqui dentro. Então, prestemos atenção, né? Não falar mal dos outros. Se policiar mais. Estarmos mais atentos. E aí, vamos lembrar que Jesus sempre via e vê com os olhos do amor. Então, se a gente pudesse treinar e começar a fazer isso, seria maravilhoso. Combinado? Então, vamos encerrar com a prece. Fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente Jesus. É a maior referência que nós temos. Agradecemos, Jesus. Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pelo ensinamento que estamos recebendo. Te agradecemos, Jesus, pelo convívio com as pessoas. Te agradecemos, Jesus, por ficarmos mais atentos, para que possamos respeitar as pessoas. Te agradecemos, Jesus, porque não quero ser eu o destruidor da vida de alguém, de forma nenhuma. Te agradeço, Jesus, por entender que a prece nos aproxima tanto do Pai, nos aproxima tanto de você, Jesus, nos aproxima da espiritualidade que nos acompanha. E aí, nas preces deste momento, lembrando essa irmã que escreveu aí hoje, olha, fazendo preces, estou fazendo, Maria Dulce, né? Continue, lembrando também da prece pela nossa querida Paula Zampi, em particular a minha prece pela minha esposa, que me atura há mais de meio século. Enfim, Jesus, obrigado por tudo, por tudo. Que assim seja, graças a Deus. E no meio da prece saiu um me atura. Também me atura, tudo bem. Muito obrigado. Está aqui Sandra, gratidão para você, Michel, Áurea Manara, quem tem mais aqui? Tabita, tudo bem, Tabita? Vera, tudo bem, Vera? Ô Antônio Fagundes, Lindalva, Claire Santos, é isso, né? Lene Coelho, Vanessa, tudo bem, filha? A Isabel Pinheiro, Leiloca Cabral, C. Marta Maria, Drix Valeriano, jornalista, tudo bem? Luci Cruz, tem mais gente aí. Marcelo Borges, tudo bom, Marcelo? Um abraço. Dr. Faria, um grande abraço, Dr. Faria. José Carlos, João Carlos, né? João Carlos. Todos vocês, muito obrigado pela paciência. Semana que vem, se Deus quiser, novamente juntos. E vigiando, porque é tão fácil a gente deslizar, né, pessoal? Eu, pelo menos, deslizo com facilidade. Grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.